Como compreender o tarifaço de Donald Trump direcionado ao Brasil, anunciado na última noite? O que os principais meios de comunicação e até alguns analistas não estão enxergando? Isso e muito mais vocês vão acompanhar no vídeo de hoje. Donald Trump anunciou um tarifaço para cima do Brasil de 50% sobre as exportações brasileiras, alegando desequilíbrios na balança comercial e querendo proteger a família Bolsonaro. Essas foram as alegações da carta enviada por Donald Trump, endereçada a Lula. Donald Trump não está preocupado com desequilíbrios comerciais. Donald Trump não está preocupado com a proteção de valores abstratos como a liberdade de expressão no Brasil. O jogo que Donald Trump está jogando é muito mais pesado, é muito maior e tem muito mais alvos. Se engana o Brasil de interpretar isso como uma ação contra o Brasil isoladamente. Donald Trump não está agindo contra o Brasil. Donald Trump está agindo para proteger a segurança nacional americana. E é isso que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje aqui no Hermenêutica Política. Bom, pessoal, eu vou começar a contar essa história voltando alguns anos no tempo para 2017. Em 2017 eu estava ainda na universidade cursando Política Externa Brasileira. E o professor de Política Externa Brasileira falou algo que ficou na minha mente desde então. Na história da política externa brasileira, o Brasil sempre se pautou por duas coisas: um alinhamento ou um afastamento dos Estados Unidos. Desde a sua gênese, a política externa brasileira só trata de se alinhar ou se afastar dos Estados Unidos. E isso foi a norma, a regra, durante muito tempo. Até os anos 2000. Por que os anos 2000? Todo mundo se lembra do 11 de setembro, em 2001. Aquilo fez com que os Estados Unidos deixassem de prestar atenção no continente americano como um todo. Mantiveram as suas atenções com o México e o Canadá, que são aliados mais importantes, dividem fronteira, então é importante você não ter inimigos na sua fronteira. Mas o resto do continente ficou sem uma liderança muito clara e visível. O Brasil não conseguiu ocupar esse papel de liderança no continente, com os Estados Unidos focado na guerra ao terror, focado no combate ao terrorismo, focado no Oriente Médio. E se existe uma coisa que não vai existir nunca, paradoxo, é vácuo de poder na política internacional. Com os Estados Unidos focado em outra região do globo, a China se aproveitou muito bem disso e dominou o Mercosul. Dominou o Brasil economicamente. Hoje o Brasil é dependente da China. O Brasil era o principal parceiro comercial para exportações e importações de todos os países do Mercosul até o início dos anos 2000. Pouco depois do 11 de setembro, o que aconteceu no Brasil? A primeira eleição de Lula. E, durante o mandato de Lula, ficou muito claro que o Brasil não estava interessado em cooperar com os interesses americanos, preferindo cooperar com a China. O Brasil não se tornou hostil aos Estados Unidos agora, sob Donald Trump. O Brasil já era hostil aos Estados Unidos, pelo menos desde o início da década de 2000. Aí vocês podem se perguntar, por que Bush, Obama, Biden, o próprio Trump no primeiro mandato, não fizeram nada? Porque os Estados Unidos ainda tinham um gap
de liderança muito maior. E porque os Estados Unidos não tinham tantas preocupações geopolíticas como eles têm hoje. Quem está acompanhando os meus últimos artigos viu que eu estou batendo muito na tecla, e a ação de Donald Trump ontem reforça a minha análise, de que os Estados Unidos redescobriram que eles possuem o Big Stick. Quando eu analisei o ataque às usinas nucleares no Irã, eu falei disso. No artigo anterior, eu falei de esferas de poder, um conceito da política internacional do século XIX, que inclusive embasou a política externa americana de expulsar os europeus da América para os americanos. E agora a América para os americanos não é a América para os chineses. O jogo que Donald Trump está jogando não é econômico e não tem a ver com valores. Não é uma cruzada idealista de Donald Trump para proteger a liberdade de expressão no Brasil. Não é uma cruzada idealista para punir juízes que passam do ponto, que passam da linha. Isso é o pretexto. O jogo norte-americano, no momento, é muito mais pesado. Isso é política de poder, pura e simples. É o que a gente chama nas relações internacionais de high-level politics. Não é economia. Não são valores. É a segurança nacional americana que está em risco. Por que a segurança nacional americana estaria em risco no Brasil? O que o Brasil fez para colocar essa segurança nacional americana em risco? Tem 2 semanas o Brasil assinou um memorando, podem procurar nos principais veículos de comunicação, um memorando junto ao governo russo para a instalação de usinas nucleares na região da Amazônia. Aí tem coisa. E tem mais coisa. Na véspera do anúncio de Donald Trump, do tarifaço, podem procurar em todos os meios de comunicação. O Brasil assinou um memorando com a China para que a China construísse uma infraestrutura logística, uma infraestrutura de transporte que iria cortar o Brasil de leste a oeste para facilitar o seu próprio escoamento de produção. O Brasil rapidamente vem se colocando ao lado dos rivais geopolíticos americanos. E os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ter um proxy chinês com o tamanho, com o mercado e com a importância regional do Brasil. O jogo de Donald Trump é geopolítico. É uma forma de conter e atacar, asfixiar o crescimento dos BRICS. A reunião dos BRICS veio esvaziada. Putin não veio, mandato internacional do TPI. Xi Jinping não veio. O Irã foi atacado tem 2 semanas. 3 semanas. Percebam que as ações da política externa americana nos últimos meses não são ações isoladas. É parte da nova grande estratégia de defesa e de inserção internacional dos Estados Unidos eliminar a influência chinesa no continente americano. É isso que Donald Trump deseja. O jogo de Donald Trump é esse. O jogo de Donald Trump não é de valores e não é de economia. Não é de interferência política. O jogo de Donald Trump é geopolítico. Os Estados Unidos enxergam a política internacional como um tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez você tem várias peças. Você tem peças mais fortes do que outras.
Você tem que proteger o rei a todo custo. E você tem a rainha, que é a peça mais poderosa, que pode jogar de várias maneiras, que tem mais mobilidade, que tem mais capacidade de movimentação, maior poderio ofensivo no xadrez. Se você compreender que a visão norte-americana, a visão dos Estados Unidos, é de um tabuleiro de xadrez, vai ficar muito mais fácil para você entender as ações em sequência que Donald Trump vem fazendo. Donald Trump chegou ao poder e já tirou a China do Canal do Panamá. Empresas americanas compraram todos os portos que eram de controle chinês. Donald Trump chegou ao poder e já deixou muito claro que o México estava muito próximo da China. Não mais. Donald Trump, junto ao governo argentino, firmaram uma parceria para a construção de 2 bases militares na Argentina. Porque em algum momento, se a coisa continuar do jeito que está, do jeito que caminha, a Rússia e a China podem ter bases militares no Brasil. Isso não vai acontecer. Não é questão de ser uma análise simpática aos Estados Unidos ou uma análise simpática aos valores soberanos do Brasil. A questão é entender a realidade do jogo político. Esse jogo está num nível que o Brasil não tem capacidade de jogar. Não tem. Por razões históricas de muito tempo, o Brasil não é uma superpotência. O Brasil é uma potência regional, que pode ser um proxy muito importante, seja para os Estados Unidos, seja para a China, em um eventual conflito com ares de uma nova Guerra Fria que vários analistas falam, e nesse ponto eu concordo. Mas o que eu não concordo é interpretar isso unicamente pela ótica comercial ou pela ótica de que é uma proteção ao bolsonarismo. O próprio bolsonarismo entendeu errado o que está acontecendo. Do mesmo jeito que os exportadores e importadores estão entendendo errado o que está acontecendo. O jogo é muito maior. Donald Trump quer asfixiar o BRICS, matar o BRICS. Porque a China está posicionando o BRICS como um elemento revisionista da ordem global. Eu falei de revisionismo no meu último vídeo, que eu citei Henry Kissinger, grande secretário de Estado americano, vencedor inclusive do Prêmio Nobel. Kissinger falava: a maior ameaça para a estabilidade internacional são estados revisionistas. No caso, não é um estado revisionista. A China é um estado revisionista, mas é uma organização internacional revisionista que quer fazer um contraponto de poder ao FMI, ao Banco Mundial, ao OMC, à OEA, a todas as organizações que são percebidas pela ótica chinesa como organizações que servem para a manutenção do poderio americano. Então percebam, façam as conexões que eu fiz e vocês vão entender aonde isso está caminhando e aonde isso pode chegar. A China capitulou para os Estados Unidos na guerra comercial. O Brasil tem condição de peitar os Estados Unidos numa guerra comercial? O Brasil não tem a capacidade para tal. O melhor que o Brasil pode fazer é adotar as medidas que Donald Trump pediu na ótica comercial. Zerar as barreiras alfandegárias e tarifárias para os produtos americanos, mandar plantas produtivas para os Estados Unidos para se livrar desse problema. E se livrando desse problema, os Estados Unidos se livram da influência chinesa no Brasil. A próxima eleição no Brasil
será extremamente importante para definir os rumos, para definir o lado que o Brasil vai estar. Eu falei recentemente, num vídeo sobre o encontro anual da OTAN, que alguma coisa fez Donald Trump e Vladimir Putin romperem. Ou estarem com a relação bilateral em ponto de extremo desgaste. Somem os eventos. Não são eventos isolados, é parte de uma grande estratégia americana. Outro ponto para ficar de olho, e aí vocês fazem os links também, porque aqui também eu não quero dar só respostas, eu quero deixar espaço para que vocês construam, de forma a fazer sentido na cabeça de vocês, uma visão do que pode vir por aí. Teve um conflito recentemente entre Paquistão e Índia. E aparentemente a China estava apoiando o Paquistão, fornecendo IBCMs, que é uma tipologia de mísseis, com um alcance maior do que o Paquistão possuía. Isso talvez tenha motivado a ação da Índia. A Índia é parte do BRICS. Será que a Índia continuará sendo parte do BRICS depois? A partir do momento que a China começa a armar o principal rival regional da Índia? Será que os acordos, os tratados de defesa e econômicos entre os Estados Unidos e a Índia não vão pesar mais? Nós estamos vendo que os Estados Unidos se cansou de ser o policial bonzinho. Os Estados Unidos começou a se comportar como o policial mau, na proteção do seu interesse nacional. Nessa hora, nesse tipo de contexto, nesse tipo de conjuntura, nesse tipo de situação, o que conta é o poder. E ninguém tem mais poder do que os Estados Unidos. Muito obrigado a todos que assistiram. Como analista, eu fico muito feliz de que eu antecipei o shift na política externa americana sobre Donald Trump. Um shift que eu mesmo, de início, não estava contando, devido ao histórico do Trump ser um isolacionista. Mas quando a realidade se impõe, não adiantam as teorias. Quando a realidade se impõe, o que conta é a capacidade de ação no momento decisivo. O que conta, no fim das contas, é o poder. E se engana quem pensa que foi a única e última jogada de Donald Trump. Agora que os Estados Unidos redescobriram que eles possuem o Big Stick, eles não vão ter nenhum pudor de usá-lo para garantir os seus interesses nacionais. Bolsonaro, por mais que haja proximidade ideológica entre a família Bolsonaro e Donald Trump, Bolsonaro é só um peão num jogo geopolítico muito maior e que nem o Bolsonaro nem qualquer outro brasileiro tem a capacidade de jogar. Nós estamos entrando, se é que já não entramos, em uma nova configuração de poder global. A unipolaridade americana vai ser protegida. Mas a unipolaridade americana vai ter que acabar enfrentando, em algum momento, o dragão asiático. Como os Estados Unidos teve que enfrentar a União Soviética
durante a Guerra Fria. Muito obrigado a todos vocês. Os feedbacks que eu venho recebendo nos últimos artigos, nos últimos vídeos, têm me deixado muito feliz. Eu sinto que estou no caminho certo, conseguindo antecipar eventos, antecipar a jogada dos principais atores e explicar de uma maneira didática algo que é extremamente complexo e que muita gente, mesmo especialista no campo, está com dificuldade de entender. Muito obrigado a todos vocês. Sigam o Hermenêutica nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo.